Então, vamos lá. Aqui nós temos lá o átomo e suas partículas. Nessa página, então, é praticamente o que a gente já tinha visto. A única novidade que tem aqui são as características fundamentais dos constituintes do átomo, que ele está sintetizando aqui na tabela, falando do próton, em quem o descobriu, né? Mas vocês também já sabem. A região do próton é a região do núcleo, massa relativa a 1, carga positiva, descoberto por Rutherford. Nêutron também está presente no núcleo, massa relativa a 1, carga nula, né? E o descobridor foi Chadwick. Elétron vai estar presente na eletrosfera, os elétrons, a sua massa relativa é de aproximadamente 1 sobre 1840, sua carga relativa é negativa, menos 1, e o seu descobridor foi Thomson. O átomo é um sistema que vai estar eletricamente neutro, mas para ele estar eletricamente neutro, o número de prótons tem que estar igual ao número de elétrons. Quando o átomo não está nessa situação aqui, ele está em desequilíbrio elétrico, certo? Aí começam a aparecer aqui alguns conceitos, como o número de massa. Para você achar o número de massa que vai ser representado pela letra A, você vai fazer a soma prótons mais nêutrons. Aí você vai somando prótons e nêutrons, que é o número que vai estar presente no núcleo do átomo, você vai ter o número de massa. Vamos virar a página. Aqui na página 50, então nós temos lá a definição de número atômico. O número atômico é o número que vai dar identidade para o átomo, né? O número atômico é igual ao número de prótons. Número de prótons, número de elétrons e número atômico, eles são iguais para um mesmo elemento químico, ok? Então, ele vai dar o exemplo aqui. Número atômico, o elemento químico carbono, ele vai apresentar 6 prótons, então o número atômico dele é igual a 6. Se ele tem número atômico igual a 6, número de prótons igual a 6 e o número de elétrons também é 6. Sempre isso vai corresponder ao átomo de carbono. Agora aqui, vamos preencher então esse organize as ideias. Nós temos aqui, o átomo é constituído por 2 regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo contém prótons e nêutrons. A eletrosfera contém elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva. Os prótons representam o número atômico. Quando somados, prótons mais nêutrons vão representar o número de massa. Os nêutrons não possuem carga elétrica e os elétrons apresentam carga elétrica negativa, ok? Virando a página agora. Aqui nós temos, falando dos níveis de energia. Os níveis de energia, cada nível ele vai ser representado por uma letra. Quanto mais distante tiver do núcleo, menor vai ser a atração pelos elétrons, mas maior vai ser a sua energia. Então, aqui nessa tabelinha aqui, ó, você vê, aqui está o núcleo. Conforme ele vai saindo de perto do núcleo, a energia vai aumentar. Conforme vai estar perto do núcleo, a energia vai diminuir, certo? Então, essas camadas eletrônicas que se dispõem ao redor do núcleo do átomo foram representadas por letras. Então, aqui nessa tabelinha nós temos a camada eletrônica. Então, camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, esse número aqui corresponde ao número da camada. A camada K é a primeira camada, L é a segunda, M é a terceira, N é a quarta, O a quinta, P a sexta, Q é a sétima, e assim por diante. Aí, aqui na parte de baixo, o número de elétrons que cada camada comporta. Então, a camada K comporta 2 elétrons, a camada L comporta 8, a M comporta 8, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8, certo? Para fazer a distribuição eletrônica, os elétrons eles vão ser distribuídos de acordo com a camada eletrônica respectiva do átomo que está sendo analisado,
certo? Aqui eu fiz até uma representaçãozinha, ó. Eu tenho o elemento químico hidrogênio, certo? O hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1. Z igual a 1 do hidrogênio. Então, se o número atômico do hidrogênio é igual a 1, o número de elétrons também é igual a 1, o número de prótons é igual a 1. A camada K comporta 2 elétrons, mas eu só tenho 1 para colocar aqui, certo? Então, o hidrogênio é um elemento químico que vai estar sempre se combinando com alguém para poder completar essa sua camada eletrônica que está incompleta, porque ele pode ter 2. O hélio, que é o segundo elemento da parte de cima lá da tabela periódica, é um gás nobre, ele vai ter a sua camada K, o Z dele é igual a 2. Então, ele coloca 2 elétrons, já está distribuído. Aqui, nessa tabela, primeiro, aqui as considerações que ele vai fazer aqui, que são as regrinhas básicas para fazer a distribuição dos elétrons. Qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada nunca poderá ter mais que 8 elétrons. E a camada K, somente 2. Então, sempre a camada K só vai ter 2 elétrons e a última camada 8. Conforme essa regra, a camada que apresentar mais que 8 elétrons, o valor excedente deve ser desconsiderado, ou seja, essa camada terá 8 elétrons e o restante, a diferença, deve ser colocado na camada seguinte. No caso do oxigênio, o número atômico aqui do oxigênio é 8, número de elétrons 8, eu vou ter 2 elétrons na camada K, 6 elétrons na camada L. Distribuir os 8 elétrons do oxigênio, ok? Aqui fazendo a distribuição, ó. 2 na camada K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que restou, na camada L. Vou pegar o potássio, 19. 19 é seu número atômico, 19 é seu número de elétrons. Então, ó, camada K, 2, camada L, 8. Restam quantos elétrons para eu distribuir? Restam 9. Mas a regrinha aqui está dizendo que eu só posso colocar 8 na última. Então, eu coloco 8 e o que restou eu vou colocar na camada seguinte, ok? Então, se você contar as bolinhas aqui que representam os elétrons, ó, eu vou ter 2 na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M e 1 aqui na camada N. Esse 1 elétron do potássio ele vai ser doado depois nas ligações que o átomo vai fazer para se combinar com outros elementos químicos, ok? Vou parar o vídeo aqui para continuar, porque ele vai dar pausa daqui a pouquinho.